Vamos lá. Reinos, seres vivos. Como eu tenho comentado com vocês, a parte dos procariontes, a gente procurou trabalhar muita coisa, 90% do conteúdo, dentro de moléculas e células. Ok? A parte das bactérias e árqueas. Aqui eu quero só fazer um complemento para vocês, uma síntese, tá bom? Para a gente ter uma visão geral das bactérias e árqueas. Na página aí 469 já. Pronto, 469. Os procariontes, ó. Então, de acordo com o sistema dos 3 domínios, quem são os seres vivos com a célula procarionte? As bactérias e as árqueas. São seres vivos unicelulares procariontes. O que é a célula procarionte? Aí foi o que nós já estudamos em citologia. Nós já caracterizamos essa célula procarionte. Só em linhas gerais, ó. A célula procarionte geralmente é uma célula com parede celular, uma célula que no seu interior não há núcleo, não há citoesqueleto e não há organelas envolvidas por membrana. Isso nós trabalhamos lá em citologia. É isso que é célula procarionte. Ausência de núcleo, ausência de carioteca, de citoesqueleto e de organelas membranosas. Então, tanto as bactérias quanto as árqueas apresentam esse tipo de célula procarionte. Ok? E eu preparei uma tabela, como a gente viu tudo isso em citologia, eu preparei uma tabela resumindo para vocês as principais características de bactéria, de árqueas e dos eucariontes. Aí nós vamos encontrar tanto semelhanças quanto diferenças entre esses 3 grandes grupos de seres vivos. Hoje nós podemos afirmar, o ser vivo, ou ele é uma bactéria, ou ele é uma árquea, ou ele é um eucarionte. Tá bom? Então aí está uma síntese para vocês, a gente não precisa agora analisar item por item, porque quase tudo isso foi estudado no nosso capítulo de moléculas e células. Eu quero só chamar a atenção para vocês para a principal diferença que as provas usam entre as bactérias e as árqueas. Vocês vão destacar aí nessa tabela. A principal diferença é na parede celular. Então, destaquem essa linha da tabela, essa segunda linha, que correspondem à parede celular. Já que bactérias e árqueas são os 2 seres procariontes, ambos têm paredes celulares, qual seria a diferença? A principal diferença entre as bactérias e as árqueas é o componente da parede celular. E aí nós vimos isso lá em citologia. Só reforçando, pessoal, ó. Nas bactérias, o componente da parede celular é o peptidoglicano. Peptidoglicano, que nós vimos que é um polissacarídeo complexo. Esse peptidoglicano é um polissacarídeo, é um carboidrato associado a aminoácidos. A gente trabalhou lá em citologia. Enquanto que nas árqueas não é o peptidoglicano. São proteínas e polissacarídeos diferentes do peptidoglicano. Então, cuidado com a seguinte pegadinha numa prova tradicional. Todos os seres moneras com célula procarionte têm peptidoglicano na parede celular. Atenção, meninas, pessoal, não. As árqueas não têm peptidoglicano. Apenas as bactérias têm peptidoglicano na parede celular. É isso que você tem que ficar atento. Então, de novo, bactéria, peptidoglicano na parede. Árquea, presente parede celular, mas sem peptidoglicano, com outros polissacarídeos e proteínas. E os eucariontes? Quem seriam os eucariontes que têm parede celular, pessoal? Os protistas, as algas protistas têm parede celular, os fungos têm parede celular de quitina e os vegetais que têm parede celular, principalmente de celulose. Quem não entrou aqui porque não tem parede celular? Os animais não apresentam parede celular. Os animais e os protozoários, que seria a outra parte dos protistas. Eles não apresentam parede celular. Animais e protozoários seriam os únicos seres vivos sem parede celular. Todos os outros apresentariam essa parede celular. Tá bom? Membrana nós estudamos em células, citoesqueleto, as organelas envolvidas por membrana, o tipo de ribossomo, ó, que a gente já viu também em citologia, cromossomo também, DNA, ok? Aqui seriam várias outras características, ó, para comparar os procariontes com os eucariontes. Claro que essas do início, eu já coloquei em ordem de importância, são as mais frequentes em prova, ok? Essas outras são complementares, mas que também foram estudadas, tá? E aí eu quero mostrar para vocês o cladograma
das bactérias e das árqueas, tá bom? Localizem aí esse cladograma, ó, essa árvore filogenética. Resumindo aí, aqui temos todos os moneras, todas as bactérias e todas as árqueas. Ok? Então aqui, ó, esse ramo nós não vamos ver agora, os eucariontes, depois. Vamos nos concentrar aqui, ó, nas árqueas. Olha que lindo grupo monofilético. Ó. Se eu cortar aqui, saem os eucariontes e as árqueas, ó. Mas eu quero me preocupar agora com esse ramo, ó, o ramo das bactérias. Bactérias. Professor, quem são as bactérias? As bactérias têm desde as bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas. Lembra que a gente mostrou isso na aulinha de parede celular? A diferença da bactéria gram-positiva. Até falamos assim, brincamos. A gram-positiva, gram+, é a que tem uma parede mais espessa de peptídeo glicano. E são as mais sensíveis aos antibióticos da classe das penicilinas. Enquanto que as gram-negativas são as que têm uma parede menos espessa de peptídeo glicano. Ó. São os dois grandes grupos de bactérias. Na prática da área de saúde, na medicina, diariamente, a bactéria é gram-positiva, a bactéria é gram-negativa, o antibiótico melhor é esse, o melhor é aquele, essa é mais resistente ao antibiótico, ó. Já para saber que existem dois grandes grupos de bactérias com parede celular. As bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. E aí tem um grupinho aqui estranho, ó, que o Amabis coloca, os micoplasmas. Professor, por que os micoplasmas são bactérias que nem são gram-positivas e nem gram-negativas? Porque os micoplasmas são as únicas bactérias sem parede celular. É essa informação que você tem que ter de micoplasma. São as únicas bactérias sem parede celular. Ok? Parede celular está presente em todas as bactérias, exceto nos micoplasmas. Por isso que os micoplasmas são as menores bactérias. Os micoplasmas são as menores bactérias. Ok? Então, por isso está a parte, você já aproveita e coloca aí. Micoplasmas são as bactérias sem parede celular. Bem, aqui as bactérias gram-positivas, a gente não precisa decorar, viu? Cada grupinho desse, não se preocupe. Só saber o que é uma bactéria gram-negativa. Parede celular com camada mais espessa de peptídeo glicano. Né? Mas, ó, famosinho aqui estão os lactobacilos, né? Que são muito usados aí para a produção de derivados do leite. Entre as bactérias gram-negativas, é claro que eu vou chamar a atenção aqui para dois grupinhos de bactérias que foram estudadas, tá bom? Na citologia, e a gente vai reforçar e entender por quê. As cianobactérias, por que eu chamo a atenção das cianobactérias? As algas azuis, oceanofícias, porque as cianobactérias, pessoal, elas fazem a fotossíntese oxigênica. São bactérias autótrofas que fazem a fotossíntese oxigênica. Nós vimos também que as cianobactérias, elas são componentes dos líquens. E as cianobactérias também são fixadoras de nitrogênio. Então, ao longo do curso de citologia e de ecologia, nós levantamos várias vezes a bola dessas bactérias, porque elas têm uma grande importância ecológica. De novo, as cianobactérias ou algas azuis são bactérias, pessoal, que fazem fotossíntese produtora de oxigênio, a oxigênica. Elas produzem oxigênio. As cianobactérias, junto com fungos, formam os líquens, e as cianobactérias também são importantes fixadoras de nitrogênio atmosférico. Então, é um grupo muito expressivo de bactéria. É uma bactéria. A outra, já menos famosa de prova, mas eu vou chamar a atenção, porque a gente viu em citologia, são as bactérias verdes sulfurosas. As bactérias verdes de enxofre. Porque ao contrário das cianobactérias, elas realizam a fotossíntese anoxigênica, aquela que não produz oxigênio, anoxigênica. Então, só para recordar, eu gosto de levantar isso para você, como você já estudou o conteúdo lá em citologia, tá bom? Então, cianobactérias, fotossíntese oxigênica, as bactérias verdes sulfurosas, fotossíntese anoxigênica. Então, essa é a diversidade de bactérias, pessoal, que existe no planeta, tá bom? Vamos para as árqueas agora? O grupinho das árqueas, ó. Os três grupinhos de árqueas. As árqueas nós já vimos que são seres o quê? Resumindo de árqueas agora. Seres extremófilos. As árqueas são seres extremófilos. Gostam de viver em ambientes extremos, em ambientes inóspitos.
Lembre-se que as árqueas são procariontes com maior parentesco evolutivo com os eucariontes. Já falamos isso também. Então são seres procariontes extremófilos, vivem em ambientes inóspitos e que têm maior parentesco evolutivo com os eucariontes do que com os outros procariontes. E há 3 grupos de árqueas. Elas também foram citadas ao longo do nosso curso de citologia e ecologia. As árqueas metanogênicas, pelo próprio nome, são árqueas que fabricam o quê? O gás metano. Então, o que a gente precisa recordar dessas árqueas metanogênicas são árqueas anaeróbicas obrigatórias, que através da fermentação e da respiração anaeróbica, elas produzem o gás metano. As árqueas metanogênicas são árqueas anaeróbicas obrigatórias, anaeróbicas estritas, que através da fermentação ou da respiração anaeróbica, elas produzem o gás metano. Então elas têm uma importância muito grande no ecossistema, porque elas são fontes do gás metano, o gás natural. Um importante gás estufa que contribui para o aquecimento global. Como a gente viu na penúltima aula do ciclo do carbono. Nós vimos isso, a metanogênese, a produção do gás metano por essas árqueas metanogênicas. Sim, além disso, você me falou que elas são árqueas. Elas vivem em ambientes inóspitos. Que ambiente tão extremo é esse que elas vivem, professor? Gente, elas vivem no tubo digestivo de mamíferos. Viver dentro do intestino grosso, rodeada por cocô, isso é ou não é um ambiente extremo? Então, elas vivem no tubo digestivo de mamíferos, elas vivem dentro de aterros sanitários, elas vivem em pântanos, tubo digestivo de mamíferos, o interior do estômago e do intestino de uma vaca, dentro de um aterro sanitário, onde lixo está sendo decomposto, num ambiente sem oxigênio, e num pântano, são ou não são ambientes anaeróbicos extremos? São. Por isso que as árqueas são chamadas de extremófilas. Ó. O outro grupo de árqueas são as halófilas. Halófilas. As árqueas halófilas são árqueas que gostam de ambientes ricos em halo, na química geral. Vou dar uma dica, tabela periódica. Halo lembra quem? Os halogênios. Aqueles compostos, aqueles elementos, bem eletronegativos, né? Elementos bem eletronegativos, formadores com os metais. Eles formam o quê? Sais. Os halogênios com os metais formam sais. Então, halo lembra o quê? Sais. Então, as árqueas halófilas são árqueas que vivem em ambiente com elevado teor de sal. Elas moram dentro daquelas salinas, daquele monte de sal, pessoal. Aqueles mares salgados, é um ambiente ideal para a vida dessas árqueas. Então, árqueas halófilas vivem em ambientes com alto teor de sal. Vivem em ambientes com alto teor de sal. E aí você pergunta, como é que ela consegue sobreviver lá, professor? Ela usa o sal como fonte de energia, como é que ela consegue? Não. Essas árqueas, para se alimentar, para produzir ATP, elas absorvem energia luminosa, mas sem fazer fotossíntese. Elas convertem a energia luminosa em ATP usando um pigmento que elas têm na membrana. Eu vou ter que falar, porque a Sônia Lopes traz o nome desse pigmento, e é como essas árqueas obtêm energia. Então, as árqueas halófilas, pessoal, elas apresentam um pigmento chamado bacteriorhodopsina. Bacteriorhodopsina. O que esse pigmento faz, pessoal? Esse pigmento é importante para a produção de ATP. A bacteriorhodopsina absorve a luz UV e transforma a energia da luz ultravioleta em ATP. E é esse ATP, essa energia que a árquea usa para se manter. Então é o único grupo de árquea que tem esse pigmento, bacteriorhodopsina. Mesmo a árquea não sendo uma bactéria, mas ficou esse termo, porque no passado achavam que elas eram bactérias, né? Aí ficou esse termo, bactério. Rodopsina, lembra o que do nosso olho? Um pigmento da retina, que também usa a energia eletromagnética, ó, raios luminosos, pessoal, para formar imagens na retina. Então, rodopsina já lembra pigmento visual, pigmento que absorve luz. Então, isso acontece nas árqueas halófilas. Árqueas que vivem em ambientes com muito sal. E o último grupinho de árqueas que a gente vai ver são as termofilas.
acidófilas. E aí, com esse nome, já sugere qual é o tipo de ambiente que elas vivem. Ambientes muito quentes, de altas temperaturas, como fendas vulcânicas oceânicas, né? E acidófilas, ambientes com pH ácido, rico em sulfeto de hidrogênio, aquele ácido sulfídrico. Então, as termoacidófilas são árqueas que vivem em ambientes de altas temperaturas, elevada acidez e alto teor de enxofre. Diga aí, você chama isso de lá. Olha, minha casa é um ambiente muito quente, muito ácido e cheio de enxofre. Ó, cheio de enxofre. É nesse tipo de ambiente que vivem as árqueas termoacidófilas. E como elas vivem em ambientes ricos em enxofre, pessoal, elas obtêm energia oxidando esse enxofre. Como é o nome do processo metabólico que oxida elementos químicos para obter energia? Quimiossíntese. Então não esqueçam, as árqueas termoacidófilas são autótrofas quimiosintetizantes. Autótrofas quimiosintetizantes, as árqueas termoacidófilas. Então, de novo, as metanogênicas são anaeróbicas, obrigatórias. As halófilas usam um pigmento para converter luz em ATP, a bactéria rodopsina. E as termoacidófilas são árqueas que fazem quimiossíntese para se alimentar. Elas oxidam enxofre para obter energia. Então, são autótrofas quimiosintetizantes. Então, viram? A gente está sempre remetendo a quê? A metabolismo, a citologia. Está sempre remetendo à ecologia, aos ciclos dos materiais. Né? Por isso que é mais para a gente fixar e ver a diversidade dos seres procariontes. Não há um nome específico para o metabolismo da halófila, não? Se há, eu desconheço. A gente só diz assim. Tipo, então é uma autótrofa? Não, porque ela não usa o CO2, energia luminosa, e converter em glicose. A maneira ela não usa fotossistemas, por isso que não é fotossíntese, perdão. Ela não usa fotossistemas. Ela não oxida minerais, por isso também não é quimiossíntese, né? Então, forçando a barra, estaria mais para autótrofa, né? Mas mesmo assim, a gente não tem respaldo na literatura para dizer que são autótrofas, mas que tem um mecanismo aí para se obter ATP, usando esse pigmento. Mas a gente nem chama de fotossíntese, nem de quimiossíntese, nem fermentação, nem respiração. Por isso fica difícil encaixá-la como autótrofa ou heterótrofa. Aí ela realiza Anabolismo, catabolismo, isso? Não, esse ATP que ela produz a partir da luz, aí ela usa no anabolismo dela. Ela usa para construir as moléculas necessárias à sua vida, tá bom? Esse ATP que ela produz. O processo desse pigmento é para ela gerar o ATP. Gerado o ATP, aí é normal como qualquer outra célula. Usa ATP para fabricar proteína, usa ATP para fabricar lipídio, usa ATP para o transporte ativo, usa ATP para a divisão celular. Aí é a energia útil para o trabalho celular. Bem, agora vamos ver os protistas, uma visão geral dos protistas, tá bom? Que nós já trabalhamos também em linhas gerais, os protozoários na parte de citologia, quando trabalhamos o citoesqueleto, aquela cor do cílio, do flagelo, do movimento pseudópode, ameboide. E ontem que nós vimos um pouquinho das algas protistas, né? Então vou só dar uma visão geral para vocês dos principais protistas. O outro grupo que a gente vai trabalhar. Gente, deixa eu ver aqui como é que está no material para vocês. Protista. Bom, tem um cladograma aí na página 471 dos protistas, né? Mas é um cladograma geral, né, dos seres vivos. Ó. Não tem esse cladograma aí para vocês? Localizem aí, ó. Esse mesmo fui eu que montei, bem complicadinho esse cladograma. Não é para decorar. Eu só quero que vocês circulem não, sublinhem ou destaquem todos os seres vivos desse cladograma que não são protistas. Esse é o cladograma dos eucariontes, pessoal, dos eucariontes, ó. Aqui estão todos os eucariontes. A gente terminou os procariontes, bactérias e árqueas, agora vem os eucariontes. Vamos sublinhar todos os eucariontes aí que não são protistas. Vamos lá, de cima para baixo. Fungos, destaquei. Animais, destaquei, não é protista. Agora lá embaixo, pessoal, ó, no finzinho do cladograma, plantas terrestres, embriófitas. Pronto. Então, aí estão todos os eucariontes. E eu destaquei 3 famosos eucariontes. Os fungos, os animais e as plantas. Todos os que sobraram
Todos os que não foram destacados, eu chamo de eucariontes o que, acadêmico? Se não é um eucarionte fungo, se não é um eucarionte planta, se não é um eucarionte animal, só pode ser um eucarionte o quê? Protista. Então, todos que você não sublinhou são protistas. Carlão, eu vou estudar todos esses grupos hoje. Não, não precisa, tá bom? Mas todos que sobraram são protistas. Agora vem uma segunda pergunta para vocês. Você consegue remover dessa árvore aí todos esses protistas que sobraram, todos e apenas eles, com um único corte? Essa é a minha pergunta. Você consegue remover todos e apenas esses protistas com um único corte? De jeito nenhum. Professor, eu tenho que ter várias facas para tirar os protistas daí, porque são tantos cortes que eu tenho que fazer. Em outras palavras, o termo protista reúne um grupo de seres vivos, um grupo monofilético ou polifilético? Polifilético. Então, os protistas, anotando, os protistas formam um grupo polifilético. Em outras palavras, no grupo dos protistas estão descendentes de um único ou de vários ancestrais? De vários ancestrais. Então é um grupo muito complexo, com história evolutiva muito complexa, muito misturada, muito misturada. Por isso que o termo reino protista vai entrar em desuso. Reino protoctista. Porque os protistas formam um grupo polifilético. E grupo polifilético não tem significado taxonômico. Então é um grupo muito heterogêneo. O que eu quero dizer para vocês é que os protistas formam um grupo muito heterogêneo. No termo protista, você tem aí unicelular, pluricelular, você tem autótrofo, você tem heterótrofo. Você tem uma diversidade de seres vivos aí. Você não consegue. A única característica comum a todos os protistas é que todos eles são eucariontes. Você não consegue caracterizar, listar um conjunto de características que são exclusivas dos protistas. Se vocês quiserem, eu digo agora o que é exclusivo de fungo. Eu digo que é exclusivo de fungo. Só fungos formam hifas. Só fungo forma hifas e micélios. E todos os fungos formam hifa, de maneira geral. Então eu consigo dar uma coisa exclusiva do fungo. Eu consigo dizer o que é exclusivo de planta. Consigo. As plantas, só as plantas, têm tecidos diferenciados e embriões protegidos por estruturas maternas. Eu consigo definir esse grupo monofilético planta. Eu consigo dizer que só os animais têm desenvolvimento embrionário com mórula e blástula. Nenhum outro ser vivo tem isso. Animal é um grupo monofilético. Agora, eu não consigo achar uma característica exclusiva de protista. Porque protista, eu estou vendo na árvore, é um grupo heterogêneo, filogeneticamente complexo, reúne seres vivos com distintas histórias evolutivas. Então é um grupo polifilético. Daí o termo reino protista, protoctista está em desuso. Agora, de maneira geral, todo dia a gente tem que organizar, fazer uma divisão, né? De maneira geral, esses protistas, a gente consegue dividir, mas dividindo de forma coletiva, sem ser taxonomicamente válido. O que a gente chama de protista, na verdade, seriam quem? O que nós chamamos de protistas seriam quem? Os protozoários e as algas protistas. Ó. Algas protistas. Então, essa é uma divisão artificial que os livros fazem para estudar os protistas. Artificial, para facilitar o estudo do aluno. Separa os protistas em protozoários e algas protistas. Quem eles chamam de protozoários? Quem seriam os protozoários que eles chamam? Os unicelulares, heterótrofos, com nutrição por ingestão. Com nutrição por ingestão. Pronto. Os protistas, que são heterótrofos, unicelulares e têm nutrição por ingestão, são protozoários. Protozoários. Ok? Agora, já as algas protistas seriam quem? Seriam os protistas uni ou pluricelulares, com parede celular, tem que ter, geralmente, com parede celular. A gente viu isso ontem, não foi, pessoal? Algas protistas
geralmente com parede celular, autótrofos, fotossintetizantes, ó. Fotossintetizantes. Pronto. Aí essas seriam as algas protistas. Uni ou pluri, geralmente com parede celular, e são autótrofas fotossintetizantes. Então esses seriam os protistas. Mas nem protista, nem protozoário e nem algas protistas formam grupos monofiléticos. Mas são seres vivos que existem. Né? São seres vivos que existem, importantes ecologicamente, como nós vimos ontem, as algas protistas, e que a gente tem que ter um mínimo de conhecimento sobre eles. Tá bom? Até porque para a gente, da área de saúde, protozoários, muitos aqui causam doenças importantes ao homem. Malária, doença de Chagas, calazala, leishmaniose, toxoplasmose, amebíase, giardíase, tudo aqui. Protozoário, tricomoníase, que é uma DST, né? E aqui em algas protistas, a grande importância ecológica, aqui estão os principais produtores de biomassa e oxigênio dos oceanos. Os componentes do fitoplâncton estão aqui nas algas protistas. Mas algas protistas com protozoários formariam os protistas, um grupo heterogêneo. Bem, gente, então o que foi que eu fiz para facilitar aí para vocês, né? Eu fiz uma tabelinha, como as algas protistas nós estudamos ontem, falta a gente só ter uma visão geral dos protozoários, ok? Dos protozoários. Aqui foi ontem, ó, terminamos a aula com isso, aquela tabelinha de algas protistas. Então eu preparei um resuminho para vocês de protozoários. Tem 2 resuminhos. Na página 471, eu peguei essa tabelinha do livro do Amabis. Aqui nós temos uma divisão mais tradicional dos protozoários. O que é uma divisão mais tradicional? Pelas estruturas de locomoção. Pelas estruturas de locomoção. E na página 472, 473, eu preparei uma tabela com a divisão mais recente dos protozoários. Com a divisão mais recente dos protozoários. Tá bom? Quero, de maneira geral, apresentar as duas para vocês. Tá bom? A divisão mais tradicional se baseia no modo de locomoção. E a divisão mais recente se baseia em vários outros critérios. Posso apagar aqui para a gente fazer o nosso resuminho de protozoários? Não. Pessoal, pronto, eu já vi aqui a sequência que está no material. É seu? Seu, né? Pessoal, preste atenção, ó. A sequência que eu vou mostrar aqui no slide é a sequência do cladograma, tá bom? Não é a mesma sequência que está na tabela maior. Vamos nos orientar pela tabelinha maior. Só você ficar atento. Quando eu disser o nome do grupo, você vai localizar na tabelinha maior. Não é na mesma sequência que eu vou apresentando aqui, para não colocar informações no lugar errado da tabela. Já posso apagar? Então, tradicionalmente, que essa primeira tabelinha menor que vocês têm aí, acho que foi a classificação que vocês viram no colégio, vamos ver os protistas heterótrofos, os protozoários. Tradicionalmente, os protozoários eles são divididos em 4 grupos pela estrutura de locomoção. Então, existem os protozoários ameboides, que são os sarcodíneos, orrizópodes. Existem os protozoários flagelados, que são os que se movimentam por flagelos. Aqui os ameboides é por aquele movimento ameboide, emissão de pseudópodes. Existem os ciliados, que se locomovem por cílios. E tem aqueles que não apresentam nem cílio, nem flagelo e nem movimento ameboide. Ou seja, não tem estrutura de locomoção. São os esporozoários ou apicomplexos. Essa é a divisão mais tradicional dos protozoários. Dos seres eucariontes, heterótrofos, unicelulares, ó, protozoários. Lembrando que o protozoário, diferentemente das algas, são heterótrofos, são sempre unicelulares e não possuem parede celular, tá bom? Para ser protozoário tem que ser heterótrofo, não ter parede celular, tá bom?
Então o protozoário ele não faz fotossíntese, ele ingere a comida, ele fagocita a comida. A ameba no seu intestino grosso, ela fagocita sua hemácia, ela engole hemácias que estão na parede do seu intestino, pessoal. Por isso que ela causa disenteria, a ameba. Né? O cocô, quando se tem ameba, tem raios de sangue, o cocô de quem tem ameba. Disenteria amebiana, são cocô hemorrágico, ó, ok? Por isso também pode dar anemia, fraqueza, criancinha quando está com ameba. Então ela engole, ela ingere, ela não tem parede celular, então ela pode fagocitar a comida, o protozoário. O protozoário é sempre unicelular, heterótrofo, ingere o alimento e não tem parede celular. Era o que estava naquele resuminho aqui. Eu acho que eu só esqueci o sem parede celular para vocês. Tá bom? Agora, gente, ó, essa divisão tradicional. O que mudou é que agora, na divisão mais recente, os flagelados, eles foram divididos em 3 grupos. Os protozoários que se locomovem através de flagelos, eles foram divididos em 3 grupos. Tem o grupo sem mitocôndria e o grupo com mitocôndria. Vai ficar esse resuminho aqui para vocês. Os protozoários flagelados sem mitocôndria são 2 grupos. São os diplomonadidos, olha que nome estranhos. Peguei do livrinho da Sônia Lopes, ó. E os parabasálios. Enquanto que os que têm mitocôndrias são chamados de cinetoplastídeos. Pronto. Então, o que antigamente se chamava protozoários flagelados, eles agora estão distribuídos em 3 grupos. Diplomonadidos, parabasálios e cinetoplastídeos. Ok? Aí, ó, os ameboides continuam ameboide, os ciliados continuam ciliados e os esporozoários ou apicomplexos continuam esporozoários ou apicomplexos. Foi só no grupinho dos flagelados que houve essa divisão em diplomonadidos, parabasálios e cinetoplastídeos. Porque perceberam que tem protozoário flagelado que não tem mitocôndria e protozoário flagelado que tem mitocôndria. Então eles fizeram essa divisão. Sendo bem prático com o esquema, tá bom? Mas mesmo assim tem um certo terror, né? Um assunto chato, nomes feios, né? Mas, infelizmente, o protozoário é um grupo que a gente tem que ter um mínimo de atenção, porque ele pode cair numa provinha tradicional, e como eu falei para vocês, aqui tem protozoários que causam doenças ao homem. Então, vocês vão estudar isso de todo jeito em parasitologia na faculdade. Já fica essa base aí para vocês. Tá bom? Então, agora vamos pelo menos uma informaçãozinha de cada grupo desse, para a gente guardar, não esquecer. Uma informaçãozinha, ó, para diferenciar. Como? Doença por fungo, né? Ah, tá. Pronto. A dificuldade de tratamento para doenças contra fungos. Não existe muitos remédios diferentes contra fungos. Como a gente tem contra bactéria, até contra protozoário mesmo a gente tem, mas contra fungos. Tipo, tratar uma micose, tratar uma pneumonia, uma meningite por fungo, tratar fungo de unha também é muito difícil, tratar fungo de unha. Os fungos, nós vamos ver depois, né, os fungos, que eles têm um parentesco evolutivo forte conosco, com os animais. Os fungos são mais parentes nossos do que os protozoários são da gente. Nós somos mais primos do fungo do que do protozoário, tá bom? Então, por essa semelhança, esse parentesco do fungo com os animais, há muita similaridade bioquímica dos fungos com a gente. Então, muitos medicamentos que poderiam atacar o fungo, poderiam atacar também nossas células. Ser tóxico para as nossas células, devido à similaridade que existe entre fungos e animais. Por mais estranho que pareça. Professor, eu não lembro nunca um cogumelo, né? Eu não lembro nunca um champignon, uma orelhinha de pau, né? Que são exemplos de fungos, né? Um fungo um mofo de mamão, de pão. Mas do ponto de vista bioquímico, molecular, descobriu-se que há mais semelhança entre animais e fungos do que entre animais e protozoários. É um fato. E aí, muito medicamento que poderia inibir o metabolismo do fungo, pela semelhança bioquímica genética, poderia também interferir no nosso metabolismo. Por isso que os médicos, eles são muito precavidos com dosagem de medicamento contra fungo, para não dar muitos efeitos colaterais.
Né? Por exemplo, o Loceril, que é um dos medicamentos tópicos, um esmalte que é usado para fungo de unha, o paciente só pode usar uma vez na semana o esmalte contra o fungo. Se ele usar todo dia, esse antifúngico pode atingir níveis tóxicos e até problemas hepáticos, problemas renais, porque existe uma certa similaridade. É tanto que os principais medicamentos contra fungos, quem já usou aqui para micose, cetoconazol, itraconazol, fluconazol, eles terminam em azol. Né? Os imidazólicos são inibidores de lipídios da membrana do fungo, que não existe na nossa membrana, que é o ergosterol. O lipídio esteroide do fungo é o ergosterol, o nosso é o colesterol. Então, quando eles encontraram a diferença do fungo com o animal, eles viram aí um alvo para o medicamento contra o fungo sem atingir nossas células. Que são por isso que, quando a gente tem micose, o médico passa muito remédio terminado em azol. Aí dá até a ideia, só tem esse, né? Porque realmente é uma classe de medicamento que tende a pegar o fungo e não pegar nossas células, né? Já que inibe um lipídio que tem no fungo e não teria em nossas células. Né? Então é difícil mesmo. Justificar que é só pela parede celular do fungo torna-se superficial, né? Ah, com certeza. Tem muito mais fatores envolvidos, muito mais fatores. Agora, a dificuldade de se ter mais medicamentos mais efetivos contra fungos é devido a essa grande similaridade genética e bioquímica que ele tem conosco. Okay? Ou seja, até teria esses medicamentos, mas aí submeteria o homem a fortes efeitos colaterais. Bem, então voltando agora para protozoários, pessoal. Tecer um comentáriozinho sobre cada um, tá bom? Bem rápido, ó. Começando aí com os amebozoários, ó. Localiza na tabela grande, não é essa pequenininha não. A grande, que a gente fez aí na outra página, os amebozoários. Olha aqui, por que amebozoários? Porque se locomove através de pseudópodes. Então são as famosas amebas, locomoção através de pseudópodes. É amebozoário porque a locomoção é através de pseudópodes. O famoso movimento ameboide. Quem está tanto nesse grupo? As amebas, aí existem vários tipos de amebas. Tem a ameba de vida livre, que não chega nunca em você. Tem a ameba que todo mundo aqui tem, mas não faz nada com a gente. São amebas comensais, tá bom? Se todo mundo hoje fosse fazer um exame de fezes, né, ia dar lá, Endolimax nana, uma amebinha que não faz mal a ninguém, mas que vive com a gente. Comensais. Comensal prejudica, lembra da ecologia? Comensal prejudica? Não. Comensal fica com o resto, sem prejudicar. Então tem a ameba de vida livre, a ameba comensal. Agora, tem amebas parasitas. As amebas causadoras das disenterias e abscessos amebianos, que nós vamos ver na aula de doenças, que podem até matar um paciente, um abscesso hepático, um abscesso pulmonar, um abscesso cerebral, uma coleção purulenta que a ameba causa nesses setores do nosso corpo. Perigoso. Aquele din-din que você chupou com água contaminada, tá bom? Aquele alface que você não removeu os parasitas dele. Pode ter uma ameba que pode lhe matar por um abscesso no seu organismo, tá bom? Então, higiene alimentar. Isso é muito importante. Higiene alimentar. Os alimentos podem estar contaminados com cistos de amebas, que pegando um hospedeiro fraco, pode levar a casos graves de amebíase, ok? De uma disenteria até um abscesso. Então, gente, lembrar que nesse grupo estão as amebas patogênicas causadoras de disenteria, eu sempre errava na pronúncia, desenteria, né? Disenteria, é disen, D-I-S-E, disenteria e abscessos amebianos, ó. Tem amebas patogênicas nesse grupo, ok? Agora, nos amebozoários também existem um grupinho, tá bom? Que nós vimos na aula de ontem, que são há protozoários componentes do zooplâncton. Aí, protozoários componentes do zooplâncton. Ah, não sei se eu coloquei o nome aí para vocês. Desses protozoários componentes do zooplâncton. Nessa classificação aqui, eles não entraram. Ah, pronto. Tá aqui, ó. Lá na última linha. Até coloquei. Página 473, ó. Vê tabela anterior e módulo de ecologia. Porque a gente viu ontem, ó. Estão vendo aí? Foraminíferos, radiolários e heliozoários, e são os protozoários componentes do zooplâncton. Alguns autores colocam eles junto com as amebas. Então, por isso que eu mandei olhar no módulo de ecologia, porque a gente viu ontem. Mas coloca do lado. Foraminíferos, radiolários e heliozoários são protozoários consumidores, componentes do zooplâncton.
Protozoários consumidores, componentes do zooplâncton. Então, são importantes consumidores primários das cadeias alimentares aquáticas. Os foraminíferos, radiulários e heliozoários. Protozoários consumidores primários, componentes do zooplâncton. Pronto, aí já um primeiro grupinho de protozoário. Segundo grupinho, agora nós vamos mostrar, acadêmicos, flagelados, viu? Olha aqui as imagens, olha essa que linda. Olha que inspiração para uma máscara, para o baile, ó. Essa é a giardia, tá bom? Olha o olhinho, que bonitinho, olha quanto flagelo, ó. Você percebe que ela é um protozoário flagelado. Deixa eu mostrar outro flagelado, olha esse, olha o tufo de flagelo, olha que penteado aqui desse protozoário, ó. Olha que bonito. Esse é o Trichomonas, adora vagina, esse protozoário, tá bom? E olha esse terceiro aqui, adora sangue, causar doenças graves, como doença de Chagas, Calazar, né? Então olha aqui, são protozoários flagelados. Então 3 grupinhos de protozoários flagelados. Agora, como eu disse para vocês, ó, os flagelados, 3 grupinhos. Vamos agora ver a diferença em cada um. Primeiro, os diplomonadidos. Diplomonadidos, que é o grupinho da giardia. Localize na tabela, diplomonadido. O grupinho da giardia. A giardia, pessoal, causa um tipo também de doença intestinal, a giardíase. Então, nesse grupinho diplomonadido está o protozoário causador da giardíase. Então, é bom, sempre a prova gosta do contexto com doenças. Por isso que eu chamo a atenção. Um exemplo de diplomonadido é a giardia causadora da giardíase. E outra informação desse grupo é que eles não têm mitocôndrias e produzem ATP numa organela chamada mitossomo. Tem aí no texto para vocês também. Mitossomo. Lembra mitocôndria, mas não é uma mitocôndria verdadeira, tá bom? Então, sem mitocôndrias, eles produzem ATP nos mitossomos, ó. A giardia, causadora da giardíase. A giardíase é uma doença que diminui a absorção de alimentos no intestino. É ruim para a criança quando está em crescimento, porque ela fica desnutrida mesmo. A giardia, o protozoário, impede a criancinha de absorver nutrientes. Outro grupinho de protozoários são os parabasálios. Os parabasálios são protozoários flagelados que também não possuem mitocôndrias, mas obtêm energia dependendo de uma organela chamada hidrogênio-somo. Viu aí o nome hidrogênio-somo? Pronto, hidrogênio-somo é a organela que substitui a mitocôndria nesses protozoários flagelados parabasálios. E o exemplo de prova é o Trichomonas. É o exemplo mais famoso para a gente. Por quê? Porque o Trichomonas causa a tricomoníase, uma DST. Trichomonas é o agente da tricomoníase, uma DST. Então, é um protozoário flagelado que a mulher apresenta no canal vaginal, o homem pode ter na uretra, só que o homem não tem muito sintoma. A mulher é quem tem mais sintoma dessa lesão, a tricomoníase. Esse protozoário com esse flagelinho, ele fica irritando a mucosa da vagina. E aí a mulher reage com a reação inflamatória. Essa reação inflamatória coloca água, líquido para o canal da vagina. Aí esse líquido que a mulher secreta para o canal da vagina se mistura com produtos do metabolismo do protozoário. Produz um corrimento com odor bastante fétido e que pode causar prurido, irritação, coceira, tá bom? Isso a gente dentro dos tipos de DSTs que tem corrimento vaginal infeccioso. A tricomoníase pode causar, tá bom? Então, relação sexual desprotegida, pega esse bichinho, tá bom? O Trichomonas vaginalis. Então, um protozoário flagelado é um parabasálio, não tem mitocôndria, obtém ATP dependendo do hidrogênio-somo. Olha só que interessante, né? Não tem mitocôndria. Geralmente quem não tem mitocôndria não usa oxigênio, porque a mitocôndria é para usar o oxigênio. E o protozoário vive num ambiente pobre ou rico em oxigênio? Esse protozoário aqui, o Trichomonas vaginalis. O canal vaginal é pobre ou rico em oxigênio? Pobre, né? Até porque o canal vaginal, a comunicação com o ambiente externo procura estar o quê? Fechadinha, tá bom? E dificulta essa entrada de ar. Então é um ambiente anaeróbico, né? Por isso que é um ambiente que tem um pH reduzido. O canal vaginal, ele tem um pH menor. Até pelo valor do pH do canal vaginal, o ginecologista consegue até fazer alguns diagnósticos de alguns tipos de lesões. Então não tem como a gente não entrar em doença, porque é a parte mais atraente de protozoário. É esse contexto com as doenças que eles podem causar. Eu já tenho ido embora, né, me expulsado já, porque é chato mesmo essa parte de protozoários. E o último grupo de protozoário flagelado são os cinetoplastídeos. São os protozoários que têm mitocôndria. Os flagelados com mitocôndria.
São os cinetoplastídeos. E nesse grupinho, que é mais importante para a prova, estão os protozoários causadores da doença de Chagas e da leishmaniose. Então, nesse grupinho estão os protozoários flagelados, causadores da doença de Chagas e da leishmaniose. Então, gente, resumindo, 4 doenças que protozoários flagelados causam em humanos. 4 doenças que protozoários flagelados causam em humanos. Na sequência que a gente viu, giardíase, um tipo de infecção intestinal, tricomoníase, uma DST que produz escorrimento vaginal, doença de Chagas e leishmaniose. Doença de Chagas e leishmaniose já seriam infecções onde? No sangue, né? No sangue e nas vísceras, né? Doença de Chagas e leishmaniose já afetaria mais o sangue e as vísceras. Doença de Chagas cresce o coração, né? Coração crescido, aquele mega víscera, né? Cresce coração, cresce esôfago, cresce intestino, ó, o protozoário da doença de Chagas. Próximo grupo de protozoário, os ciliados. E é claro, ó, cheio de cílios, ó. Locomoção através de cílios, protozoários ciliados. Aí já esse já aqui não tem muito mal não, tá bom? A maioria deles são de vida livre, ok? Só há uma espécie parasita do homem, mas a gente não estuda a nível de ensino médio. O Balantidium coli, causador da balantidíase, tá bom? Então pra gente fica aqui a ideia, protozoários do bem, os ciliados, ó, protozoários de vida livre. E o mais famoso exemplo é o paramécio, que vive na água doce, ó. Protozoário ciliado, vida livre, vive na água doce. Agora, gente, deixa eu falar mais uma coisinha dos protozoários ciliados. 2. Caracteriza esse grupo. Só nesse grupo há 2 núcleos. Além dos cílios, eles têm 2 núcleos, o macro e o micronúcleo. São os únicos protozoários com 2 núcleos, o macro e o micronúcleo. E outra característica importante desse grupo é a conjugação. Eles realizam reprodução sexuada, recombinação gênica por conjugação, os protozoários ciliados. Então, de novo, quem é um protozoário ciliado? Geralmente é um protozoário de vida livre, não é parasita, é um protozoário que tem cílios para locomoção, é um protozoário que tem 2 núcleos, macro e micronúcleo, e é um protozoário que realiza reprodução sexuada através da conjugação. Através da conjugação. Recombinação gênica, conjugação. Então, isso são características do protozoário ciliado, pessoal. E uma questão interessante de prova é a do paramécio. Porque o paramécio é de água doce, e aí só destacando, pessoal, esse desenho aqui, ó. Vacúolo contrátil ou pulsátil. Destaca ele, gosta de cair em prova, ó. Esse vacúolo contrátil ou pulsátil é a organela que impede o protozoário de sofrer a lise osmótica. Então, o vacúolo contrátil ou pulsátil está presente em todo o protozoário da água doce. Então, tem questão que adora cobrar esse vacúolo contrátil ou pulsátil. Presente em todo o protozoário da água doce. Protege o protozoário da lise osmótica. Protege o protozoário da lise osmótica. O vacúolo contrátil ou pulsátil. Ou seja, esse vacúolo expulsa o excesso de água que o protozoário ganha por osmose. A gente também viu isso em citologia. E só uma observação, decorebinha para a prova tradicional. Os protozoários ciliados têm cílios, 2 núcleos, macro e micronúcleo. Os de água doce têm vacúolo contrátil ou pulsátil. E eles têm conjugação, eles fazem sexo por conjugação, reprodução sexuada. Gente, então eu queria só dizer uma coisa aqui dessa conjugação. Há 2 núcleos, então você tem que levar para a prova tradicional qual dos 2 núcleos participa da conjugação. É o micronúcleo, tá bom? Então, ó, observando aqui, não precisa decorar passo a passo o processo, isso não cai em prova, tá bom? Mesmo eu tirando essa imagem do livrinho da Sônia Lopes, mas não é comum a prova cobrar passo a passo o processo. O que eu quero que vocês tenham ideia é, vocês estão vendo 2 bichinhos se aproximarem, e é como se eles estivessem fazendo sexo. É como se fosse um sexo bem primitivo, tá bom? Não muito complexo. Um sexo entre 2 seres unicelulares. E que eles se aproximam. A meiose, para ter sexo, vamos lá, para ter sexo tem que ter o quê? Meiose. Então eu quero que você destaque a meiose aqui em 2, ó. O sexo tem meiose, então destaca a meiose. E quem sofre meiose? O micronúcleo. Então o micronúcleo é o enxerido da história, tá bom? Quem faz sexo é o micronúcleo. É ele que sofre meiose. Qual é a outra característica do sexo? Depois da meiose, vem sempre quem? A fecundação.
fecundação. Então vamos buscar aqui, nesse esqueminha de 1 a 7, de 1 a 8, a palavrinha fusão de núcleos. Eu quero que vocês encontrem a palavrinha fusão de núcleos e destaque. Deve ter aí, em 6, pronto, destaca. Porque aí você viu que isso é uma reprodução sexuada. Nós vimos isso na aulinha de meiose. É reprodução sexuada quando? Quando tem meiose seguida de fecundação. A fecundação aí é a fusão de núcleos. E mais uma vez, quem sofreu meiose e quem sofreu a fusão de núcleos? O macro ou o micronúcleo? Quem é o enxerido do paramécio? O macro ou o micronúcleo? O micronúcleo. O micronúcleo, olha aí, pequenininho e enxerido. O macronúcleo fica só olhando o filme pornô que acontece, tá bom? O micronúcleo é quem dá conta aí do recado, ó. É ele que sofre a meiose e é ele que se funde com outro micronúcleo. Então pode ser uma pegadinha da prova aí, tradicional, tá bom? Agora o bonito aqui para o Enem, você vê um ser unicelular, simples, podemos assim dizer, unicelular, mas que já está, até para combinar com o assunto, já está gozando das vantagens da reprodução sexuada, né? Já está gozando das vantagens da reprodução sexuada. Não desperdiça uma meiose, não desperdiça uma fusão de núcleos. Qual é a vantagem? Vamos lá. Qual é a vantagem evolutiva de meiose e fusão de núcleos, pessoal? A variabilidade genética, a recombinação gênica, a variabilidade genética. Atenção! Esses chinelinhos aqui, porque vamos dizer uma coisa, parece com chinelo, não parece? Eu não sei como as havaianas ainda não inspiraram, né, no paramécio. Vou dar essa dica para a loja. As havaianas do paramécio, ó, porque já parece um chinelinho mesmo, ó, o paramécio. Ó. Tanto aqui, mas nesse desenho aqui ficou mais parecido ainda com um chinelinho. Atenção, esses chinelinhos aqui são clones iguais ou diferentes geneticamente dos chinelinhos que começaram o processo? Iguais ou diferentes geneticamente? A gente teve uma meiose e uma fecundação. São iguais ou diferentes? Diferentes. Porque a reprodução sexuada aumenta a variabilidade genética, cria diferenças genéticas. Isso é bom ou ruim para a evolução? É bom, porque maiores chances de adaptação em ambiente como mudanças. Então tem que tirar a parte boa para o Enem, ó, dessa experiência desastrosa, que é uma tarde de domingo estudando protozoários. Não, aí a gente não classifica. Não, nesse caso a gente não classifica naqueles tipos meiose zigótica, gamética ou espórica. Não é comum. Ok, a gente classificar. Não entraria como um exemplo daqueles tipos de meiose, mas é meiose. Ok, gente? Ciliados, deu muito, né? Ciliados elevou o termômetro aí, não foi? E para terminar, o último grupo de protozoário, os apicomplexos ou esporozoários. Apicomplexos ou esporozoários. Para estimular, nesse grupo estão os protozoários causadores de duas doenças muito graves. Uma muito grave para o adulto que pegar. Dá até o tempo de pegar. A malária. Uma malária grave mata. Para seus rins e danifica o cérebro e você morre. Tá bom? Uma malária grave. Tá certo, pessoal? Então, malária. Então, nesse grupo estão os protozoários causadores da malária. A outra já não é tão grave para o adulto, a não ser um adulto recém-transplantado, um adulto que tem SIDA ou AIDS, ou seja, um adulto com a defesa muito baixa. Aí ele pode ser perigosa, mas ela é mais perigosa e grave para o bebê da mamãe grávida. A toxoplasmose. A toxoplasmose. Então, nesse último grupinho de protozoários, os apicomplexos, estão os protozoários causadores da malária e da toxoplasmose. Malária e toxoplasmose. Então, a melhor questão para qualquer prova é protozoários versus doenças. Saber de qual grupo de protozoário é o protozoário causador daquela doença. É isso que é legal para a prova. Mas, professor, quais são as características do bichinho que causa malária e toxoplasmose? Eles não possuem estruturas de locomoção. A ausência de estruturas de locomoção. Então, eles nem têm cílios e nem flagelos. Então, a ausência de estruturas de locomoção. Tá bom? Primeira característica. Segunda, pessoal. Ciclo reprodutivo complexo. Geralmente com mais de um hospedeiros. Ciclos de vida complexos, geralmente com mais de um hospedeiro. Ciclos de vida complexos, geralmente com mais de um hospedeiro. Nós vamos ver isso na malária. O bichinho da malária, não se preocupe, pode deixar. Pode deixar, pode deixar. Controle isso, pode deixar. O bichinho da malária, ele usa tanto o mosquito
quanto o homem para completar o seu ciclo. Ele não consegue completar o ciclo só com o mosquito. Então precisa de 2 hospedeiros. O bichinho da toxoplasmose, nós vamos ver, precisa do Xaninha sempre. Não existe toxoplasmose sem gato. Então cuidado, cuidar bem do gato, tá bom? Que ele pode ser uma fonte de perigo para o seu futuro filho, ok? Tem que tomar cuidado com o gato. É criar bem, não é dar fim ao Xaninha, pelo amor de Deus. Mas é saber cuidar, tá bom? Saber cuidar para prevenir a toxoplasmose. Porque o bichinho da toxoplasmose não existe sem gato. Não existe. Tem que ter o gato para o ciclo de vida dele. Agora tem que ter outro hospedeiro. Aí o outro hospedeiro pode ser um porco, pode ser uma cabra, pode ser uma vaca, pode ser você, tá bom? Pode ser o homem, mas tem sempre 2 hospedeiros, ó. Por isso uma característica, de novo, característica dos esporozoários ou apicomplexos, de novo, ausência de estruturas de locomoção, ciclos de vida complexos, precisando de mais de um hospedeiro, e outra importantíssima, todos são endoparasitas. Todos são endoparasitas. Então, tá aí os 2 exemplos, malária e toxoplasmose. Existem outras doenças, porém menos importantes para a gente agora, tá bom? E uma outra característica é que, como eles são esporozoários, eles produzem esporozoítos na reprodução. Produzem esporozoítos na reprodução. Então, ciclos de vida complexos, ausência de estrutura de locomoção, todos são endoparasitas e produzem esporozoítos no ciclo de vida. Ok. Acabou protozoários, acabou protista. Bem, agora faltam 2 grupos para a gente, né? Vimos os moneras, vimos os protistas. Não, faltam 3, né? Faltam plantas, fungos e animais, né? Plantas, fungos e animais. Plantas, né? Agora, junto com a nossa outra aula, né? No dia 31 de agosto, né? Nosso encontro de domingo. E aí, fungos e animais, a gente vê na sequência do nosso curso, no sábado. Ok? Gente, agora para trabalhar as plantas. Aqui sim eu posso chamar de reino, porque é um grupo monofilético. As plantas formam um grupo monofilético. E aí dos protistas que nós estudamos ontem e hoje, qual é o grupinho que tem maior parentesco evolutivo com as plantas, vocês acham? Seriam os protozoários. Só pela lógica. Os protozoários heterótrofos, sem parede celular, ou as algas autótrofas fotossintetizantes com parede celular. Que grupinho teria maior parentesco evolutivo com as plantas? As algas. Né? Os autores até muitas vezes falam que as plantas terrestres descendem de algas verdes aquáticas. Ou compartilharam um ancestral recente com as algas verdes que vivem no ambiente aquático, pessoal. Por isso que a nossa primeira impressão do curso de botânica é trabalharmos esse cladograma da página 473 para mostrarmos as semelhanças e diferenças que as plantas apresentam com as algas protistas, que elas têm parentesco evolutivo. Então o cladograma está bem pequenininho aí no material, né? Na página 473. Aqui eu já coloquei as características que nós vamos anotar, tá bom? As semelhanças das plantas com as algas. Mas calma, antes de anotar. É um automático vocês, né? Já querem anotar. Ó, calma. Preste atenção. Vi um cladograma, ó, tem que ser assim na prova. Vi um cladograma, olhe logo quem são os terminais. Quem são os seres vivos desse cladograma? Que a gente já quer olhar as características, mas calma. Ó. Aqui tem algas vermelhas, aqui tem algas verdes clorófitas, aqui tem algas verdes carófitas. Esses dois aqui, ó, você pode até circular essas duas e chamar algas verdes. Ó. São 2 tipos de algas verdes, as clorofícias e as carofícias. Algas verdes. E aqui são as plantas terrestres, as embriófitas. Ó. Ok? Algas vermelhas, algas verdes clorófitas, algas verdes carófitas e as plantas terrestres. Então já estou vendo que o cladograma mostra o quê? A evolução das plantas e das algas que têm maior parentesco evolutivo com elas. Então já tem uma ideia geral do cladograma. Ó. Por isso que é importante sempre olhar os terminais, pessoal. E aí, antes de copiar qualquer coisa, se a prova perguntar para vocês agora, qual é o grupo de algas com maior parentesco evolutivo com as plantas? As vermelhas ou as verdes? Algas vermelhas ou verdes têm maior parentesco evolutivo com as plantas? As algas verdes, ó. Tanto as clorofícias como as carofícias. A alguinha vermelha já é um parente mais distante, ó. Então, as algas verdes são as algas com maior parentesco evolutivo com as plantas.
Então agora, desde o início, nós vamos mostrar as características da alga ancestral. O que quer dizer as características da alga ancestral? São características que estão presentes em todos os seres que vêm depois. Está presente na alga vermelha, nas verdes e nas plantas. Como o espacinho é pequeno, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês vão criar uma legenda, tá bom? Vocês vão colocar aqui na alga ancestral 1. E aí do lado, no espaço para anotações, coloca 1. E aí anota as informações do que significa 1. Porque fica mais organizado, tá bom? Já que o espaço é pequenininho para colocar as observações. Então, bem aqui na alga ancestral, coloca 1. O numeral 1. Ok? E aí vocês vão agora lembrar. O que é que as algas vermelhas, verdes e plantas têm em comum? Características semelhantes, ó. São eucariontes autótrofas, tem clorofila A. O que isso quer dizer? Quem tem clorofila A faz fotossíntese oxigênica, produz oxigênio na fotossíntese. Se quiser até anota também, junto com clorofila A, fotossíntese oxigênica. Então as algas vermelhas, verdes e plantas têm o que em comum? São eucariontes autótrofas, tem clorofila A, ou seja, realizam fotossíntese oxigênica. Em outras palavras, ter clorofila A quer dizer produz oxigênio na fotossíntese. Ah, produz oxigênio na fotossíntese. É isso que quer dizer clorofila A. Tem celulose na parede celular e tem cloroplastos, a organela para fazer a fotossíntese. Cloroplastos derivados de endossimbiose primária. Tá bom? O que quer dizer cloroplastos derivados de endossimbiose primária? Nós vimos isso na aulinha de origem da vida. Talvez fique difícil agora com o cansaço a gente acessar o arquivo de origem da vida, tá bom? Acho que eu nem tenho, professor, o arquivo de origem da vida, ok? Bem, mas endossimbiose primária quer dizer que o cloroplasto veio de uma cianobactéria, ó. Como a cianobactéria que deu origem ao cloroplasto já fazia clorofila A, esses descendentes continuam a fazer... como ele já fazia fotossíntese oxigênica, esses descendentes continuam a fazer fotossíntese oxigênica, ok? Então, gente, ó, isso aqui vale para quem tanto, ó, quando está antes, geralmente é porque está presente em quem vem depois. Lembra como é a dinâmica do cladograma? Ó. Agora, houve essa cladogênese que separou o grupo das algas vermelhas do grupo que deu origem às algas verdes e plantas. E aí nós temos agora esse ancestral aqui, que nós vamos chamar de 2. Esse ancestral, ó, nós vamos chamar de 2. Esse ancestral aqui é compartilhado pelas algas vermelhas? Não. Apenas por quem? Pelas algas verdes e pelas plantas. Então, as características que nós colocarmos em 2 são características ausentes nas algas vermelhas, mas presentes nas algas verdes e nas plantas. Quais são as características, professor? Clorofila B e reserva energética de amido. Então, as algas verdes e plantas, além da clorofila A, elas também têm a clorofila B. Tem clorofilas A e B, as algas verdes e plantas, pessoal. E armazenam o excesso de glicose que elas fabricam na fotossíntese na forma de amido. Armazenam o excesso de glicose na forma de amido, as algas verdes e plantas. Ó. Aí você pode perguntar agora, claro que o que eu vou dizer agora, se cair, é só na provinha tradicional. E as algas vermelhas, professor? Quer dizer que elas não têm a clorofila B? Tem não. E eu mandei ontem, vocês destacaram aí na tabela, a clorofila que existe apenas nas algas vermelhas. Lembram disso da aula? Eu dei até a dica, vermelho em inglês, R-E-D. Apenas as vermelhas têm clorofila D. Sabe o que você pode fazer para ficar até a dica no seu cladograma? Bem aqui mesmo, no raminho das algas vermelhas, você coloca clorofila D. Só para lembrar, ó, no raminho exclusivo das algas vermelhas, você coloca clorofila D. Clorofila D de dado. A das algas verdes e plantas é a B de bola. A das algas vermelhas é a D de dado. Clorofila D. Carlão, outra dúvida que eu tô. Se você disse que a reserva de amido surgiu só aqui, então o amido das algas verdes e plantas não está presente nas algas vermelhas? Não. O amido das algas vermelhas é um outro tipo de amido, chamado amido das florídeas. Olha que frescura, né? Amido das florídeas. Outro tipo de amido, ó. Né?
Então aproveita e coloca aqui junto de algas vermelhas, para não confundir. Amido das florídeas. Florídeas. Não tem nada a ver com flor, que a alga vermelha não é planta para ter flor, ok? Porque ficou esse nome, amido das florídeas. Amido das florídeas. Pronto, só para a gente colocar duas informações das algas vermelhas, para ver que é diferente das algas verdes e das plantas, tudo bem? Bem, aí atenção, pessoal, ó, contando a história. Então esse ancestral aqui deu origem às algas verdes clorófitas e esse raminho aqui. Aí veio a história, pá, chegou aqui, ó. Aqui é um ancestral comum às algas verdes carófitas e às embriófitas ou plantas terrestres. Aí esse ancestral aqui, ele tem uma característica que as algas que surgiram antes não têm. Que característica é essa? Você coloca aqui 3, né? Na sua legenda, ó, 1, 2, 3, ó. Agora você vai citar uma característica que está presente apenas nas plantas terrestres e nas algas verdes carófitas. Que característica é essa? Fragmoplasto, que é uma estrutura formada na citocinese centrífuga. Quando nós estudamos mitose, lá no finalzinho de mitose, eu comparei com vocês a mitose animal com a mitose vegetal. Lembra que eu disse que uma tem citocinese centrípeta e outra tem citocinese centrífuga? Então a citocinese centrífuga das plantas e dessas algas verdes, elas têm uma estrutura chamada fragmoplasto. Fragmoplasto é uma característica derivada que só é compartilhada por elas duas. Não está presente em nenhum outro tipo de alga, ó. Nenhum outro tipo de alga. Ok? Então tá aí. Gente, pelo conjunto de características que foram listadas, se você tivesse que escolher entre essas 3 algas, qual a que compartilha mais características com as plantas terrestres? E aí, consequentemente, qual a que tem maior parentesco evolutivo com as plantas terrestres? Qual a que tem maior similaridade genética com as plantas terrestres? Provavelmente as plantas terrestres evoluíram a partir de uma alga muito parecida com quem? Com as vermelhas, sim ou não? Não. Com as verdes clorofíceas? Não. Com as verdes carofíceas, ó. Foram as algas verdes que nós vimos as plantas compartilharem mais características, mais ancestrais. Então, provavelmente, esse é o grupinho que tem maior parentesco evolutivo com as plantinhas terrestres. Aí, Carlão, bem rápido, ó, coloca aqui 4. No ramo exclusivo das plantinhas terrestres, embriófitas. 4. O que você colocaria em 4? Características exclusivas das plantas terrestres, que já não estão presentes nas algas. E aí eu vou só adiantar o que vem no próximo slide, o que você vai colocar em 4, pessoal. Embriões protegidos e tecidos diferenciados. É isso que diferencia as plantas terrestres das algas verdes aquáticas. As plantas terrestres têm embriões protegidos. São mamães que cuidam muito bem dos seus filhinhos, ó. Embriões protegidos por tecidos maternos. E as plantinhas terrestres têm tecidos diferenciados, como uma adaptação ao ambiente terrestre. Então, ao estudarmos esse cladograma, nós vimos semelhanças e diferenças que as plantas apresentam com as algas protistas que estão mais próximas evolutivamente delas. Oi, querida. Esse fragmoplasto que está nas plantas e algas verdes carófitas. Isso. Não tem nas Não. Né? É, isso mesmo. Ok? Então agora, já que vimos como se deu a evolução, a origem das plantas terrestres, vamos caracterizar essas plantas terrestres, né? Você podia até se perguntar assim, professor, os animais, eles surgiram aí há uns 500 milhões de anos atrás, por exemplo. E as plantas terrestres, ó? Aqui só para a gente ter uma ideia, pessoal, a origem das plantas terrestres. Quando é que as plantas conquistaram a Terra, o continente? Saíram da água e vieram para a Terra? Cerca de 475 milhões de anos atrás. Quer dizer, não faz muito tempo não. Comparado à origem dos primeiros seres vivos, das primeiras bactérias, que foi há 3,5 bilhões de anos atrás, as plantinhas e nós animais somos até recentes, jovens demais, tá bom? Comparado aos primeiros seres vivos. Então, queridos, nesse cladograma aqui, nós temos os principais grupinhos de plantinhas terrestres que nós vamos estudar, tá bom?
Temos as briófitas, que são as plantinhas avasculares, ó, hepáticas, antóceros e musgos. Temos as pteridófitas, né? Aqui as licófitas, licopódios e as pteridófitas filicíneas, das samambaias. Temos as gimnospermas e temos as plantinhas com flores e frutos, que são as angiospermas. Só para ter uma ideia geral, não precisa anotar não, pessoal. Quero só dar uma visão geral para vocês de quando surgiram os principais grupos de plantas. Ó. Pela imagem, as plantinhas mais antigas tendem a ser as briófitas. Ó. Depois surgiram as pteridófitas, há 400 milhões de anos atrás. E há 300 milhões de anos atrás, teria ocorrido o evento que separou as gimnospermas das angiospermas. Só para a gente ter uma ideia geral. Mas isso você não precisa decorar, porque esse é um esqueminha que vem numa prova e você faz só interpretá-lo. Interpretá-lo. Você já sabendo o que é uma cladogênese, separação, tu já tem uma ideia aqui, mais ou menos há quantos anos atrás houve a separação. Ó, a separação do ramo que deu origem a gímeno e angiospermas. Não está aqui a separação? O nó, o ancestral? Aí vem para o X. Foi provavelmente há 300 milhões de anos atrás. Porque pode ter questão de Enem apenas com um diagrama desse e as alternativas ser só afirmações sobre o que está aqui, para você julgar se está falso ou verdadeiro. Ó. Por isso que é importante se acostumando com os cladogramas. Ó. E geralmente não, pode ou não vir a linha do tempo. Nem sempre vem a linha do tempo nos cladogramas. Quando vem a linha do tempo, talvez a questão quer fazer alguma observação sobre isso. Há quanto tempo ocorreu isso? Né? Há quanto tempo as pteridófitas vêm acumulando diferenças em relação às gimnospermas? E aí, qual seria a resposta? Há quanto tempo? Se eu perguntasse assim, ó, vem essa imagem numa questão objetiva do Enem. Aí ele pergunta, há quanto tempo, aproximadamente quanto tempo, as pteridófitas vêm acumulando diferenças em relação às gimnospermas e angiospermas? Difícil a questão. O que foi que ele quis perguntar em outras palavras? Há quanto tempo houve a separação do ramo que deu origem às pteridófitas e que deu origem às gimnospermas e angiospermas? Não é há quanto tempo vem acumulando diferenças, então há quanto tempo houve a separação desses dois ramos. Ó. Aí procura as pteridófitas, não estão aqui? O terminal, ó, aí venha. Você chega aqui. O que é esse ponto aqui de separação? Para baixo, esse raminho deu origem a quem? A gímeno e angiospermas. Para cima, ele deu origem a quem? As pteridófitas. Então, esse é o ponto de separação. Esse é o ponto de separação das pteridófitas samambaias com as plantinhas que deu origem a gímeno e anjo. Aí, aproximadamente quanto tempo? Aí, ó, letra A de abandono, 250 milhões de anos atrás. Letra B de bobeira, 500 milhões de anos atrás. Ou letra C de casinha, aproximadamente, né, 380 milhões de anos atrás. Ficaríamos com A, B ou C. Aí desça. Está mais próximo de 250, 500 ou 380 milhões de anos atrás? 380 milhões de anos atrás. Quer dizer, é uma questão de leitura, de interpretação, de ler um gráfico. É difícil pela linguagem. Há quanto tempo pteridófitas vem acumulando diferenças em relação a gímeno e angiospermas? Eu vou ter que procurar no cladograma o ponto de separação do ramo que deu origem a pteridófita para o ramo que deu origem a gimnospermas e angiospermas. Então isso é leitura de cladograma. Bem, gente, então nós vamos agora listar as características que contribuíram para a conquista do ambiente terrestre pelas primeiras plantas. Em outras palavras, é o que define uma planta terrestre. O que todas as plantas terrestres têm em comum. O que o musgo, a samambaia, o pinheiro do Paraná e a mangueira têm em comum. Todas as plantinhas terrestres, o que elas têm em comum. E aí, ó, nós vamos listar para vocês que são adaptações que garantem a sobrevivência no ambiente terrestre. Primeira, epiderme com cutícula. Toda plantinha terrestre tem epiderme com cutícula. Isso protege contra a desidratação. O ambiente terrestre é um ambiente que exerce que pressão sobre a planta? Eu vou lhe secar, eu vou lhe desidratar. Você veio da água para um ambiente seco, então eu vou puxar a sua água. Então, sobre essa pressão evolutiva, as plantas, a evolução selecionou nas plantas adaptações que protegem ela da desidratação. A planta precisa ganhar água sem perder muita água. Então, olha que adaptação importante. Epiderme com cutícula, falamos ontem.
A cutícula, ela tem lipídio, cera, ela é hidrofóbica, ela impermeabiliza. Isso protege a planta da dessecação. O que mais toda planta tem? Embriões protegidos. Gametângio, que é o tecido formador de gameta, e embriões protegidos de estresses ambientais. Pergunto para vocês, que ambiente é mais heterogêneo? Em que ambiente o ser vivo se expõe mais a fatores adversos, a variações das condições? O oceano, um ambiente de água doce ou um ambiente terrestre? Um ambiente terrestre. Um ambiente terrestre é muito mais heterogêneo, há muito mais estresses ambientais. Então, por isso que a plantinha terrestre, adaptada ao ambiente terrestre, ela tanto protege os gametas quanto os embriões de estresses ambientais. Gametângio é o tecido formador de gameta. Então, gametângio e embrião protegidos. O que mais? Esporos. O esporo é uma forma resistente de vida. O esporo protege o DNA de mutações. Então, o esporo, além de ser uma forma de dispersão, o esporo protege o DNA, o núcleo, de estresses ambientais. Por isso que toda planta produz esporos. Dispersão e proteção do material genético. Dispersão protege contra mutações e protege também contra a dissecação. E outra coisa, no ambiente terrestre, a plantinha vai ter que suar, vai ter que transpirar, senão ela vai ser muito aquecida. Então, por isso que ela tem poros e estômatos, para as trocas gasosas, para obter gás carbônico e para a transpiração. Plantinha no ambiente terrestre tem que ter aberturas, janelinhas para o ar passar, para ela suar, transpirar. Então, poros e estômatos são adaptações para as trocas gasosas, a obtenção de gás carbônico e para regular a perda de água por transpiração. Regular a perda de água por transpiração. Então, queridos, essas são as características que definem as plantas terrestres. E aí vocês vão ver elas repetidas aqui nesse cladograma que vocês têm no material. Ok? Localizem aí o cladograma. Deixa eu mostrar de novo. Ó. Vamos destacar as informações que Carlão mostrou agora no cladograma. Ó, a partir daqui de cutícula. Ó. Localizou o ponto de partida, cutícula. Ó, daqui para cima, acadêmicos, são as plantas terrestres. Ó, daqui para cima, musgos, hepáticas e antóceros, briófitas. E aqui em traqueófitas estão todas as pteridófitas, gímino e angiospermas. Então, vamos destacar o que eu falei para vocês agora há pouco, no cladograma. Cutícula. Arquegônios e anterídeos, seu mentiroso, você não falou de arquegônios e anterídeos. Coloca do lado o sinônimo. Gametângios protegidos. Gametângios. É isso que são arquegônios e anterídeos. Ó. Gametângios protegidos. Olha o embriãozinho de novo. Coloca o que é do lado do embrião. Embrião abandonado. Embrião abortado ou embrião protegido pela mamãe? Embrião protegido pela mamãe. Isso define uma planta terrestre. Ó. Plantinha mamãe cuida do seu bebê. Olha que mensagem ela manda pra gente, viu? Plantinha mãe não abandona o seu bebê. Ela cuida do seu bebê. Desenvolvimento inicial. Esporos de parede espessa. Protege o DNA de mutações. E protege também a célula da desidratação. Olha como é bom esporo. Ó. Falta outro. Estômatos, ó. Estômatos barra poros, né? Estômatos barra poros para as trocas gasosas, para a transpiração. Viram? Essas são as características que definem uma planta. Isso aí está presente, tudo isso junto, está presente nas algas verdes, sim ou não? Tudo isso junto está presente nas algas verdes, sim ou não? Não. Isso é o que diferencia as plantas das algas verdes, ó. Ok? Bem, próximo passo, professor, próximo passo, agora é estudarmos cada grupinho. Briófita, pteridófita, gímino e angiospermas. Temos 15 minutinhos ainda para isso, né? Para as briófitas, claro, né? 15 minutinhos para as briófitas. Mas é bem rápido, briófita e pteridófita. Os esporos de parede espécie da desidratação e o que mais? Protege a célula da desidratação e das mutações. Essa parede espessa também dificulta que a radiação alcance o DNA. Ó, tem essa imagem aí para vocês. Pessoal, ó, uma visão geral das plantas, ó. Tem essa imagem? Página 475.
Olha esse cladograma aqui, caiu no penúltimo Enem, esse cladograma. Porque ele mostra todas as plantas e a priminha de primeiro. Olha a priminha próxima, as algas. Essa alga aqui, ó, apesar que está pintada de vermelho, ilusão de ótica. Ó, tá pintada de, é mais provável que essa alga aqui seja uma verde ou vermelha, pelo que a gente estudou. A mais próxima da planta, a verde, né? Uma alguinha verde, muito bem, ó. Ó, mas é já para diferenciar algas de plantas. Embrião protegido, quem é que tem? Algas ou plantas? Plantas, ó, daqui para cima, lembre-se do cladograma. Quando vem uma característica, a tendência é que ela esteja presente em todos que estão abaixo ou acima? Acima, acima. Embrião protegido em todas as plantas, são todas elas que estão acima, ok? Primeiro grupinho de plantas a evoluir, briófitas. Depois vieram os vasos condutores e surgiram as pteridófitas. Depois vieram as sementes e surgiram as gimnospermas. Depois vieram flores e frutos, que são exclusivas das angiospermas. Angiospermas. Então eu vou aqui usar esse cladograma para trabalhar alguns termos que são comuns em algumas questões de botânica. Tá bom? Por exemplo, pessoal, ó, os 4 grupos de plantas, elas têm várias formas de divisão. Uma, o grupo atraqueófita ou avascular, a briófita. Porque como surge o vaso condutor aqui, todo o restante das plantas são traqueófitas. Então a briófita, para quem não cabe porque está pequenininho o espaço aí, mas a briófita seria o único grupo de planta avascular, atraqueófita. Todas as outras têm o vasinho condutor. Olha onde está o vasinho condutor. Daqui para cima estão todas as outras plantas. Por isso que todas as outras são chamadas de traqueófitas ou vasculares. Então, só a briófita é avascular, atraqueófita, ou seja, sem vaso condutor. O que eu quero é que você veja no cladograma isso. Olha quando surgiu o vaso condutor. Surgiu antes ou depois da separação do ramo das briófitas? Lê o cladograma. O vasinho condutor surgiu antes ou depois da separação do ramo da briófita? Olha o ramo da briófita, onde está. O vasinho condutor só surgiu depois na evolução. Não deu tempo a briófita ter o vasinho condutor. Estão entendendo com o cladograma? Por isso que ela é avascular ou atraqueófita. Não tem vasinho condutor. Agora, o vasinho condutor surgiu aqui, todas que estão acima têm. Todo o restante de plantas são traqueófitas ou vasculares. Traqueófitas ou vasculares. Tudo bem? Então, a primeira separação já foi essa. Tem planta vascular, traqueófita, briófita e planta vascular, traqueófita, todo o restante. Agora, atenção. Olha quando surgiu a semente. A semente. Quem se separou antes do surgimento da semente? Antes. Quem está abaixo do surgimento da semente? Pteridófita e briófita. O que eu quero dizer com isso? Briófita e pteridófita tem ou não tem semente? Não tem semente. Porque elas se separaram antes do surgimento da semente. Então não tem semente. Agora, quem tem semente? As que estão acima. Quais são os únicos grupos de plantas com semente? Os dois. Quem é que surge acima? Gimnosperma e angiosperma. Coincidência. Plantinhas que terminam o nome em espermas. Perceberam isso? Espermas. Porque espermas vem de semente. Esperma, né? De sêmen, germinar, iniciar, semente. Então as plantinhas com sementes terminam em espermas, porque elas são chamadas de espermatófitas. Espermatófitas. Ou, aproveita e coloca o sinônimo do lado de espermatófita, fanerógamas. Fanerógamas. Plantinhas com sementes terminam em espermas, porque elas são espermatófitas. Espermatófitas. Ou fanerógamas. Fanerógamas. As gimnospermas e as angiospermas são as únicas plantas espermatófitas fanerógamas. Fanerógamas. Aí, vou perguntar de novo. Quem veio antes do surgimento da semente? E aí não é espermatófita, não é fanerógama. Pteridófita e briófita. Aí tem um nome, tio. Quando a planta não tem semente, tem um nome para contrastar com espermatófita fanerógama? Tem. As que não têm sementes são chamadas de criptógamas. Criptógamas. Cripto. Criptógamas.
Então, briófitas e pteridófitas, como não têm sementes, não terminam em espermas, são criptógamas. Criptógamas. Ok, pessoal. E aí, para terminar aqui, ó, essa visão geral. Para terminar essa visão geral. Olhe quando surge a flor e o fruto. Quem se separou antes do surgimento da flor e do fruto? Quem se separou? Briófita, pteridófita e gimnosperma. O que eu quero dizer com isso na prova para vocês? Briófita, pteridófita e gimnosperma não possuem flores e frutos. Não é isso? Aí qual é o único grupo com flores e frutos? O único grupo que veio depois das flores e frutos? Angiospermas. É o único grupo de planta com flor e fruto. As angiospermas. Plantas com flores nós chamamos de antófitas. Por isso que do lado das angiospermas coloque também o termo antófitas. A-N-T-O. Antófitas. Do lado das angiospermas. Antófita quer dizer com flor. Com flor. Antófitas. Olha, vou fazer um exercício bem rápido agora para vocês. Como a gente já criou um vocabulário, avascular, vascular, criptógama, fanerógama, eu vou dizer duas palavrinhas e vocês me dizem qual é o grupo de planta que eu estou falando, tá bom? Duas palavrinhas, ok? Vamos lá. Criptógama e avascular. Estou falando das? Ó, criptógama e avascular. Quem reúne essas duas características? Briófitas. Muito bem, ok? Agora, pessoal, espermatófitas sem flores e frutos. Espermatófitas sem flores e frutos. Estou falando de quem? Gimnospermas. Agora, criptógama vascular. Criptógama vascular. Pteridófita. E aí, claro, a última, fanerógama com flores e frutos. Só pode ser angiospermas. Os 3 Fs do sucesso é fanerógama, tem flor e tem fruto. Os 3 Fs do sucesso, porque é o maior grupo de plantas, né? O grupo das angiospermas, o maior grupo. Então, a gente passou um tempinho nesse cladograma porque ele cai demais em prova, esse cladograma. Já com a visão geral, e a gente já tem uma ideia geral para diferenciar, né? Uma plantinha da outra, ó. Gente, não está no cladograma, mas nós estudamos na aulinha de meiose. Todas as plantas, de maneira geral, a reprodução sexuada delas envolve um ciclo chamado ciclo haplodiplobionte. Lembram disso? Ciclo haplo, H-A-P-L-O, haplodiplobionte, ou ciclo diplôntico, ou metagênese, ou alternância de gerações. Então é chato esses nomes, mas a gente viu lá em meiose. Todas as plantas que fazem reprodução sexuada, elas apresentam o ciclo haplodiplobionte, o ciclo diplonte, o ciclo diplonte, ou metagênese, ou alternância de gerações. Em outras palavras, em toda planta que faz sexo, há 2 gerações que se alternam. O gametófito haploide, produtor de gametas, e o esporófito diploide, produtor de esporos. E a meiose é sempre para produzir os esporos, ó. Por isso que em todas as plantas, a meiose é espórica ou intermediária. A meiose é espórica ou intermediária. Em todas as plantas, ó. O ciclo é haplodiplobionte, metagênese ou alternância de gerações. Gametófito haploide se alterna com esporófito diploide. E a meiose é espórica ou intermediária. Lembre-se que no caso da plantinha, ela não produz gametas por meiose. O gameta é fabricado por mitose. A meiose são os esporos no ciclo de vida das plantinhas. Então, por isso que é sempre bom rever esse ciclo, porque nas provinhas tradicionais ele é valorizado. E outras, ciclos de vida é assunto do programa do Enem, está lá. Então, vamos lá, ó. Partindo de uma fecundação, né? A fecundação sempre forma o zigoto diploide. Nunca esqueça, fecundação sempre forma o zigoto diploide. Gametas haploides, masculino e feminino, se juntam formando um zigoto diploide. Na planta, esse zigoto diploide sofre mitose, origina um embrião, e aí esse embrião diploide
origina o esporófito diploide. Então, entre o zigoto e o esporófito, tem sempre um embrião diploide, ó. As plantas são embriófitas, elas fabricam embriões diploides protegidos, ó. Aí esse esporófito diploide, qual é o papel dele no ciclo de vida? O papel reprodutivo. Ele tem que ter estruturas formadoras de esporos. O esporófito tem sempre que ter estruturas formadoras de esporos. Essas estruturas formadoras de esporos, a gente chama de esporângios. Esporângios. Então aí é onde vai ocorrer a meiose e aí ocorre a produção dos esporos, ó. Esses esporos haploides, dependendo do grupo de planta, podem ou não formar grãos de pólen. Nós vamos dizer que depende do grupo de planta. Esses esporos haploides podem ou não. Nas briófitas e pteridófitas, nós vamos ver que não forma grãos de pólen, continua esporos. Mas nas gimnospermas e angiospermas, os esporos masculinos, eles vão formar grãos de pólen. Então aqui os esporos. O papel do esporo é ele germinar e originar um gametófito haploide. Como ele é haploide e o gametófito é haploide, ele germina por mitose. Estando o gametófito haploide formado, aí esse gametófito haploide é especializado em produzir os gametas por mitose, ó. O gametófito tem um tecido específico para produzir gametas. É o gametângio. O gametófito é a plantinha que tem o gametângio, produtor do gameta. E aí, quando os gametas são fabricados, fecundação, aí regenera o zigoto, que é o início do ciclo. Nós vamos ver que dependendo do grupo de planta, acadêmico, dependendo do grupo de planta, essa fecundação pode ser ou não dependente de água. Nas briófitas e pteridófitas nós vamos ver que a fecundação é dependente de água, mas já nas gimnospermas e angiospermas, como surge a semente, a fecundação passa a ser independente de água. Isso é outra coisa muito importante em botânica. Ok? Então, esse ciclo de vida. Então, você pergunta, professor, há 4 grupos de plantas. Briófita, pteridófita, gímeno e anjo. Como há 2 tipos de gerações, o gametófito e o esporófito, qual é a geração predominante em cada grupo de planta dessa? Qual é a tendência? É ser o gametófito ou o esporófito que compõe o corpo da planta? Porque a minha ideia, professor, é que a planta seja ou o gametófito ou o esporófito. E aí o que não for é um estado passageiro. E é isso mesmo que acontece, tá bom? Existe uma tendência do esporófito diploide ser a fase dominante do corpo de uma planta. Só que isso depende do grupo de planta. Depende do grupo de planta. Aí na página 476, vocês têm uma imagem que não é igual a essa, mas tem a mesma mensagem que essa. E é com essa imagem que a gente vai concluir nossa aula, tá bom? Como a gente viu, em toda planta existe o gametófito e o esporófito. Então a gente tem que saber também para a prova, dependendo do grupo de planta, qual é o estágio que predomina. Qual é o estágio dominante, permanente. E nas briófitas, como vocês podem ver na imagem da página 476, somente nas briófitas o gametófito é o estágio dominante sobre o esporófito. Uma dica para saber quem é gametófito e quem é esporófito, geralmente, é quem é a parte verdinha, que é a parte dominante do corpo da planta. Então, somente nas briófitas, vocês vão colocar G maior que E. G de gametófito dominando o esporófito. Somente nas briófitas, o gametófito é a fase dominante do ciclo de vida da planta. O esporófito é a fase passageira. Então, olha aqui o gametófito de um musgo. Olha como ele é dominante. Olha o esporófito de um musgo. É reduzido. Agora, gente, de pteridófita em diante, olha o desenho. Olha o gametófito do musgo. Olha o de uma samambaia. Olha o gametófito do gimnosperma e olha o gametófito do angiosperma. Você percebeu uma tendência a aumentar ou diminuir a complexidade desse gametófito? Diminuir. Miniaturizar o gametófito, ó. Enquanto que o esporófito não. Olha a evolução do esporófito, ó. Olha como o esporófito foi ficando cada vez mais dominante, encorpando a planta. Esse jambo que está aí fora, você vai passar do lado dele já já, isso é um grande esporófito. Não tem gametófito, não? Tem. O gametófito é bem pequenininho, você não vê, é microscópico, ó. Então isso foi uma tendência evolutiva nas plantas. Reduzir o gametófito. Qual a importância disso? Ó? Qual a importância de reduzir o gametófito? Protege os gametas da mutação.
No que ele fica reduzido, ele fica mais protegido, escondido dentro da planta. Então, a importância de reduzir o gametófito é deixá-lo menor e protegê-lo de mutações, escondendo ele dentro da planta. Enquanto o esporófito desenvolve-se, ficando maior e sendo o corpo principal da planta. Então, de novo, só nas briófitas o gametófito é maior que o esporófito. Na pteridófita em diante, gímeno e anjo, inverte a coisa. Gametófito menos desenvolvido que o esporófito. Ok, pessoal? Então, dia 31, a gente continua, tá bom? Mostrando os principais grupos separadamente. Um abraço. Até mais. Obrigado pela compreensão.